1 Reis, capítulo 18. Elias vence os profetas de Baal. Algum tempo depois, no terceiro ano daquela severa estiagem, Yahvé, o Senhor Deus, ordenou a Elias: vai apresentar-te diante de Acabe, eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Elias partiu e foi a fim de ser recebido por Acabe. A fome era enorme em Samaria. Acabe chamou Ovadiahu, que é Obadias, o mordomo e administrador do seu palácio, homem que amava e temia Yahvé, o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas de Yahvé. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os refugiou em 2 grutas, 50 profetas em cada uma, e lhes proveu água e comida. Em certa ocasião, Acabe disse a Obadias: vem, vamos nós percorrer a terra, procurando todas as fontes e riachos ainda correntes. Talvez encontremos algum capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será necessário matar nenhum dos animais. Para que cumprisse essa tarefa, dividiram o território que planejavam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias seguiu para outro lado. Enquanto Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. E Obadias o reconheceu e imediatamente se prostrou com o seu rosto rente à terra e indagou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Ao que prontamente lhe respondeu Elias: sou eu. Por favor, vá depressa comunicar ao teu senhor que Elias está aqui. Entretanto, Obadias lhe questionou: mas o que eu fiz de errado? Que pecado cometi para entregares teu servo nas mãos de Acabe, a fim de que ele mate? Juro por Yahvé, o nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E todas as vezes que uma nação ou reino afirmava que tu não estava refugiado em suas terras, ele os fazia jurar que havia se empenhado em tua procura, mas não havia sido possível encontrar-te. Contudo, agora me ordenas para ir e entregar ao meu senhor a seguinte mensagem: Elias está aqui? Não sei para onde o Espírito de Yahvé poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu fizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me exterminará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado a Yahvé desde a minha juventude. Porventura, não foi contado ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrou os profetas de Yahvé? Como escondi 100 profetas de Yahvé em grupos de 50 em 2 cavernas e os abasteci de comida e água? E agora ordenas: vai dizer ao teu amo, Elias está aqui. Ele simplesmente vai acabar com a minha vida num instante. Então Elias assegurou-lhe: juro pelo nome de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que ainda hoje eu mesmo me apresentarei diante de Acabe. Elias opera sinais no Carmelo. Então Obadias foi ao encontro de Acabe. Ele comunicou tudo o que havia visto e ouvido, e Acabe foi se encontrar com Elias. Assim que Acabe viu Elias, questionou-lhes: és tu mesmo o flagelo de Israel? Ao que prontamente Elias respondeu: não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonaste os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuaste aos Baalins. Agora, pois, dá ordem para que se reúna a mim todo Israel no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e mais os 400 profetas de Acera, que se fartam à mesa de Jezabel. O holocausto sobre o Carmelo. Diante desse desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando claudicareis das tuas pernas? Se Yahvé é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Então Elias exclamou diante do povo: sou o único dos profetas de Yahvé que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450.
dei-nos 2 novilhos, que eles escolham um para si e depois de esquartejá-lo, o depositem sobre a lenha, sem lhe atear fogo. Preparei outro novilho, sem lhe pôr fogo também. Invocareis depois o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé. A divindade que responder, enviando fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu a uma só voz: falasse com sabedoria, assim seja. Elias então disse aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai-o primeiro. Considerando que sois tantos, clamai o nome do vosso Deus. Contudo, não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles tomaram o novilho e o fizeram em pedaços e clamaram pelo nome de Baal, desde o amanhecer até o meio-dia, exclamando: ó Baal, responda-nos! Mas não houve voz nem sinal, ninguém respondeu. E eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando: gritai mais alto, já que ele é um Deus. Pode ser que esteja conversando com outras pessoas ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando. Talvez esteja até dormindo e precise ser despertado. E mais, eles gritavam e clamavam, e conforme o seu costume religioso, se retalhavam com facas e com lanças afiadas, até escorrer sangue de seus corpos. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício na tarde. Contudo, não aconteceu nada, nenhuma voz ou resposta, ninguém atendeu àquela invocação. Então Elias convocou todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra de Yahvé, afirmando: Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar em o nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta com 2 seás, que quer dizer capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: repeti esse procedimento mais uma segunda vez. E eles o fizeram segunda vez. De novo ordenou: fazei-o terceira vez. E eles assim o fizeram pela terceira vez. De modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias o profeta aproximou-se e exclamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus de Israel, que sou eu teu servo, e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé, mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me para que esse povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus, e fazes o coração do povo retornar para ti. Então, no mesmo instante, caiu o fogo de Yahvé sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todos esses acontecimentos diante de seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma voz só: só Yahvé, o Eterno, é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias lhes ordenou: prendei agora mesmo todos os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E o povo os prenderam. Elias fê-los descer para o próximo do riacho de Quizon, e lá os degolou a todos. Cai a chuva no tempo de Deus. Em seguida orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para seu desjejum,
Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou ao seu servo: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Na 7ª vez, exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe e leva esta mensagem a Acabe: prepara o teu carro e desce até que a forte chuva te impeça de vir. Em pouco tempo, o céu se escureceu completamente, com as muitas nuvens chegou a ventania, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Israel, que quer dizer Jezreel. Então o poder de Yahvé, o Senhor, derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo sua capa com o cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe, por todo o caminho, até as portas da cidade de Jezreel. 1 Reis, capítulo 19. Jezabel procura matar Elias. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizesse com os profetas. Assim que Elias recebeu esse aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que o anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela 2ª vez, tocou-lhe e recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Elias refugia-se na caverna. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas seres conduzidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai desse lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida, ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas seres consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael
rei da Síria. E a Jeiel, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E a Elishá ben Shafate, que é Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. E o que fugir da espada de Jeú, Elias o matará. Mas pouparei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobrarem diante de Baal, e todos aqueles que cujas bocas não reverenciarem suas imagens, beijando-as. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixai-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz.